Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão assistindo essa aula. A aula de hoje iremos abordar sobre os princípios que norteiam os recursos. Então, para poder entrar em recurso, já foi dada uma aula da teoria geral dos recursos e agora vamos falar dos princípios. Esses princípios são importantes que se tenha em mente porque pode-se encerrar uma discussão em segundo grau só apresentando ofensas a princípios, sem precisar entrar no mérito da questão, ou seja, você encerra a discussão em segundo ou terceiro grau sem precisar entrar no mérito. Primeiramente, é sempre necessário e importante lembrar que o princípio da inércia ele não serve só na primeira fase, ele serve também na segunda fase. Por quê? Porque se a sentença não for recorrida, ocorrerá o trânsito em julgado. Eu já vi que eu tenho, pela tempestividade, um prazo de 15 dias, de acordo com o artigo 1003, parágrafo 5º, que eu tenho 15 dias para ingressar com a apelação. Se eu não interpor a apelação nesse período, é entendido como uma renúncia tácita, renúncia ao direito de recorrer. E se ninguém recorre, existe o trânsito em julgado em relação à matéria de direito que está sendo discutida. Lembrando que em segundo grau não se discute mais fatos, só vai trazer-se fatos se houver uma causa impeditiva de não ter feito em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Isso é muito comum, a súmula 7, o STJ indeferir muitos recursos porque determinada matéria não foi discutida onde que deveria ser discutida, que é em primeiro grau. Então a supressão de instância se dá, ou mesmo a reserva de jurisdição pode ser alegada quando se traz matéria nova em segundo grau. Mas pelo princípio da inércia, que é o interessante agora nessa aula, é que se eu não recorrer, eu não vou ter aquela decisão julgada em um outro grau de jurisdição. É necessário a vontade, o ato volitivo de apresentar a apelação. Apresentando a apelação, eu demonstro o interesse de querer recorrer. Da mesma forma, quando eu entro com uma apelação, lógico, o impulso vai ser oficial até o acórdão. Ou seja, eu não preciso pedir na apelação que seja dado um acórdão, que o processo encaminhe, que seja intimado a parte contrária para apresentar as contrarrazões, porque isso faz parte do impulso oficial. Tanto é que na apelação, nas formalidades que nós vamos ver, e não só serve para a apelação, serve para os outros recursos, e é uma regra geral, tem que fazer o pedido da reforma. Então basta colocar no pedido um único pedido na apelação, qual seja, requer a reforma da decisão, aí diz se é total ou parcial, por ser a mais pura e legítima justiça. É lógico que os acórdão lá, os desembargadores ou os ministros, dependendo do tipo de recurso que foi apresentado, eles irão analisar o teu coração do teu recurso, que são o quê? As razões. As razões é o coração do recurso. Então, da mesma forma, se não recorrer com recurso especial ou um recurso extraordinário, a decisão pode transitar em julgado em segundo grau. É lógico, o artigo 1029 diz que dos acórdão de segundo grau cabe tanto o recurso especial, quando houver afronta à matéria infraconstitucional, e recurso extraordinário, se a afronta for de matéria constitucional. E é lógico também que, se eu estou discutindo em terceiro grau e o acórdão de terceiro grau tem uma afronta de matéria constitucional, é direito da parte
apresentar o recurso extraordinário. Então, de acórdão do terceiro grau, que é dado nos tribunais superiores, que no caso da matéria civil, que é o que nós estamos estudando, ela é dada no STJ, Superior Tribunal de Justiça. É lógico, havendo afronta, STF, que é o guardião das normas constitucionais, enquanto que o STJ, em relação à matéria civil, tributária, eles são guardiões da matéria das normas infraconstitucionais. Temos também o princípio da inafastabilidade da jurisdição. E como é que ela acontece em segundo grau de jurisdição? Ora, o artigo 1007, que está falando do preparo, ele diz que na interposição do recurso eu tenho que comprovar que foi feito o preparo. E se não fizer o preparo, que é o pagamento das custas complementares e mais o porte de remessa e retorno, vai ser considerado deserto aquele recurso interposto. Então, para evitar a deserção, a pessoa tem que dizer: é beneficiária da justiça gratuita, porque aqueles que gozam da isenção legal, do benefício da gratuidade da justiça, prevista lá no artigo 98 do CPC, podem invocar esse manto de proteção para evitar que venha a ocorrer a deserção pela falta de preparo. Quando falamos, já tem uma videoaula que é explicado sobre a declaração de pobreza, e quando se fala sobre a declaração de pobreza, especifica tudo isso lá. Dê uma olhadinha lá no vídeo sobre declaração de pobreza para entender a amplitude desse benefício. Outro princípio é da isonomia e da igualdade, ou seja, tem que tratar os iguais respeitando as desigualdades. Olha, os iguais eu vou tratar de forma igual, mas os desiguais eu tenho que respeitar essa desigualdade. Eu não vou tratar todo mundo igual. Eu vou tratar na medida que a norma, ela diz o seguinte, que o prazo para recorrer, por exemplo, do Ministério Público é de 30 dias ou 10 dias no caso dos embargos. Ou seja, o prazo para recorrer, via de regra, para o MP, artigo 180, para a Advocacia Geral da União, para as Procuradorias dos Estados, Município e Distrito Federal, para os defensores públicos, artigo 186, Procuradorias e Advocacia Geral, está no artigo 183, e para os advogados que litigam em litisconsórcio com outros advogados que defendendo seus clientes, que sejam de escritório distinto, também gozam de prazos em dobros, e isso está previsto no artigo 229 do nosso CPC. Então, portanto, esse caso de dar o prazo em dobro para alguns não ser prazo simples, distinguindo daqueles que possuem prazo simples, esses que têm o prazo em dobro não estão sendo tratados de forma diferente, não está ferindo o princípio da igualdade, porque é respeitado o princípio da igualdade por causa da prolixidade dos prazos para retirar processo físico. E observa que o próprio artigo 229 ele exclui quando o processo é eletrônico esse direito, porque no processo eletrônico você tem acesso. Ou seja, os advogados não terão prazo em dobro quando tratar-se de processo eletrônico. Então, o princípio da igualdade, respeitando a igualdade. Agora vejamos aqui, olha, o princípio da igualdade e o princípio do tratamento paritário, ou paridade de tratamento, que deve ser também assegurado às partes que litigam. Quando ele diz assim, o prazo para interposição é para o recorrente.
conta-se da data que os advogados são intimados, mas o prazo para interposição do recurso e o prazo para contrarrazoar sempre será de 15 dias e será sempre contado do prazo que eles são intimados. O recorrente vai ser intimado e o prazo dele, a partir do momento que ele foi intimado, tomou ciência da intimação, começa a contagem do prazo dele, seja ela de forma eletrônica, seja ela no Diário da Justiça Eletrônica publicado. Para eles foi dado um tratamento paritário, ou seja, tanto para interpor como para responder, interpor recurso ou contrarrazoar, o prazo será sempre de 15 dias, respeitada aquelas exceções que já falamos do artigo 180, artigo 183, 186 e 229 do CPC, onde os prazos são contados em dobro, mas tem também as suas exceções dentro deles mesmo, como em processo eletrônico. Princípio da impugnação específica. Olha, eu tenho na contestação. Quando eu trago o artigo 341, eu digo, estou trazendo a contestação. Ou seja, é dever do réu manifestar-se precisamente, especificadamente, sobre as alegações contidas na petição inicial. Ora, e isso não serve para os recursos? Lógico. Porque aí, no segundo grau, esse princípio da impugnação eletrônica, ele recebe o nome do princípio da dialeticidade. É a mesma coisa? É por isso que eu trouxe como nome de impugnação específica. Ou seja, tu queres impugnar nas tuas razões aquilo que tu não concorda na decisão. Como é que vai haver a reforma se tu não impugna ponto a ponto da decisão que tu não concorda? Tu não é obrigado a impugnar ela total. Você pode impugnar em parte. Mas a parte que você não impugnar, você está concordando. É como se fosse uma presunção de veracidade. É concordância com o juízo. Se você não impugna, você não está querendo a reforma. Se você impugna de forma genérica, você também não está querendo a reforma. E nesse caso do princípio da dialeticidade, lembrem, não tem aquela questão de eu posso impugnar as razões de forma genérica, porque nós estamos na matéria cível. Essa possibilidade é dada lá no recurso ordinário, na trabalhista, porque na trabalhista eu vou estar trabalhando, eu vou estar envolvendo partes, reclamantes e reclamadas, que às vezes não sabem nem ler e nem assinar. Como é que vou mandar ela fazer uma impugnação específica da sentença, se ela não sabe, às vezes, nem entender? A única pergunta que ela quer saber é: ganhei ou perdi? Se ganhei, ganhei quanto? E o que eu posso fazer se eu perdi? Pede, eu quero recorrer, e vão dar um formulário para ele preencher, se ele quer realmente recorrer, e aquilo ali já é um recurso na trabalhista. Mas na cível não é assim. A impugnação é específica. Lembrando que no procedimento cível, mesmo nos juizados especiais, a fase recursal só pode ser feita com a presença de advogado. A presença do advogado é essencial, porque o advogado sabe fazer impugnação. Eu não posso exigir para uma parte leiga, mas para o advogado pode ser exigido sim. Então, impugnação específica, em segundo grau, recebe o nome de princípio da dialeticidade. E eu trago com base, comparando a impugnação específica do primeiro grau, porque vocês já conhecem, vocês já estudaram toda a fase do primeiro grau. E quando falou-se de contestação, fala-se que na contestação existe o princípio da impugnação específica. Ou seja, se não impugnar especificamente aquilo que está na petição inicial, você está concordando a uma presunção de veracidade em relação à matéria de fato que não foi impugnada. A matéria de direito, todo mundo já sabe que tem que ser provada. Vamos para a próxima. Ainda princípio da impugnação específica, se a sentença traz 3 pontos que você não concorda, você apela os 3 pontos. Se eu não quero,
apelo daquilo que eu não concordo, que eu quero a reforma. Lembrando que às vezes fala de 3 pontos, por exemplo, é muito comum e tem uma atividade que eu passei para os acadêmicos do sexto, que é sobre um naô que veio numa estrada, que foi até caiu no exame de ordem, e ele recebeu um coice de um cavalo. E aí a decisão do juiz é, primeiro, da prescrição trienal, segundo, que houve ali uma responsabilidade civil subjetiva. E observa que se eu ataco apenas a prescrição trienal, a responsabilidade subjetiva, ela impera e faz com que a sentença continue firme. Então, tem vezes que eu tenho que impugnar os dois. Eu tenho que impugnar tudo, porque aquilo que eu não impugnar pode fazer com que a sentença não seja reformada os efeitos. Eu não consigo os efeitos. Reformo nos 2 pontos, mas o terceiro ponto que eu não ataquei, aquele manteve a sentença incólume. Então, o ideal do princípio da especificação específica é você impugnar tudo. Observa que o relator, de acordo no juízo de admissibilidade, artigo 932 traz o juízo de admissibilidade, ele diz, olha, não vai conhecer recurso inadmissível, mas aqui, não vai conhecer matéria que não tenha sido impugnada especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Se você não impugna, observa, impugnação específica que tem na contestação, vai haver o mesmo efeito. Só que agora, em segundo grau, dá-se o nome de princípio da dialeticidade. Mesma regra do artigo 341. Só muda que agora é para recursos. Próximo princípio, devido processo legal, que todo mundo já ouviu em várias fases do direito, que é necessário cumprir o devido processo legal. E o que é o devido processo legal? Dai ao processo o que lhe é devido. Dai a César o que é de César e dai ao processo o que é do processo. O que é devido ao processo. E essa regra, aquilo que é devido ao processo, conforme ele já diz, vem de lei. Se a lei determina, cumpra-se sob pena de ofensa ao direito, ao princípio de ofensa, ao princípio do devido processo legal. A lei determina uma ordem. O processo é disciplinado. E a lei que disciplina esse processo tem que ser obedecida. O princípio do contraditório e ampla defesa é permitir que as partes contraditem a outra. Observe aqui no artigo 1003, que acabamos de ver, parágrafo 5º, está dizendo, é dado prazo de 15 dias, tanto para recorrer como para contrarrazoar. E o contrarrazoar é o exercício do contraditório. E o que seria ampla defesa? Ampla defesa utiliza todos os tipos de recursos que estejam ao meu dispor, que a legislação libera, como os contidos no artigo 994, para defender o meu direito. Ampla defesa, ela é mais ampla do que o contraditório. O contraditório é uma subespécie da ampla defesa, porque toda vez que ferir o princípio do contraditório, eu vou ferir a ampla defesa, mas nem sempre quando a ampla defesa é ferida, que significa que o contraditório foi ferido. O princípio da publicidade é tornar público todos os atos e julgamentos do Poder Judiciário. Ora, os atos processuais, via de regra, são públicos. Mas existem as exceções, que está no artigo 89, por exemplo. Envolveu o interesse de incapaz. Tem dados bancários, dados que pode afetar a sua segurança. Ou então tem alguma coisa que intimamente você não quer que seja conhecido. Via de regra, esses atos devem tramitar em segredo de justiça. E quem que faz esse pedido? O próprio advogado. O advogado faz esse pedido. Ele diz, olha, eu quero que o recurso tramite em segredo de justiça. Eu quero que o processo todo tramite em segredo de justiça. E se está tramitando em primeiro grau, vai ter que tramitar também em segundo grau. Não vai haver a publicidade ou a exposição de pessoas que se sintam constrangidas com a publicidade daquele ato que está passando.
Princípio da motivação quer dizer justificação, quer dizer apresentar os fundamentos jurídicos daquelas decisões que foram dadas. Mas o que é decisão? Artigo 489 do Código de Processo Civil, ele diz: decisões são sentença, decisões interlocutórias e acórdão. Então, toda vez que eu tiver uma decisão, eu tenho que o magistrado, o juiz de primeiro ou o juiz colegiado, seja ministro ou desembargadores, terão que motivar, apresentar os fundamentos jurídicos para que ele coloque. Observa que o modelo de decisão, que está no artigo 489, também diz que as sentenças, eu posso colocar as decisões, serão compostas de breve exposição dos fatos, que é a primeira parte, relatório. Segunda parte, fundamentos jurídicos, os fundamentos que vão motivar quem? A decisão, a parte dispositiva, que é a terceira parte. Na parte dispositiva, via de regra, o juiz começa falando: diante do exposto, extingo ou dou provimento ou acato os pedidos na inicial. E isso é apenas decidir. Agora, por quê? Vai lá na fundamentação jurídica, ele está explicando quais são os motivos. O que eu vou recorrer, e eu tenho que saber disso. Eu vou recorrer dos fundamentos jurídicos do juiz. Eu não vou recorrer. Olha, eu vou recorrer porque eu não concordo com a decisão do juiz, porque ele não acatou os pedidos da inicial. Isso é decisão, você não recorre de decisão. Você não recorre dos relatórios, não recorre da decisão. Você recorre da motivação. Por isso a motivação é importante. Porque sem motivação, como é que eu vou fazer um recurso e não entrar no ter um prejuízo de ser indeferido pelo princípio da dialeticidade? Ou seja, cumprir esse princípio da dialeticidade, se eu não sei qual é a motivação da decisão do juiz. Eu não sei que motivo levaram ele a dar aquela decisão. Por isso, quando a decisão não tiver motivação, ela é considerada nula, sem efeito. Todas as decisões têm que ser fundamentadas. Princípio da instrumentalidade das formas. O que acontece nisso daí é que, no primeiro grau, eu sei que algumas ações eu posso entrar com uma e ela é aproveitada, principalmente nas ações possessórias. Tem vários casos que aconteceram isso. Mas em segundo grau, por exemplo, no juizado especial cível, ele não diz em momento nenhum que é aceito a apelação. É aceito, de acordo com o que está lá disposto, recurso inominado. E é comum as pessoas, às vezes no seu dia a dia dos seus escritórios, em vez de colocar recurso inominado, colocar apelação. O juiz vai rejeitar esse ato porque ele utilizou o termo apelação, sendo que a apelação, o recurso inominado, tem a mesma estrutura de uma apelação. Então ele vai aplicar o princípio da instrumentalidade das formas e receber a apelação como se fosse o recurso inominado. Agora eu não posso aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, por exemplo, tenho que apresentar um recurso especial ou um recurso extraordinário. Recurso especial precisa de pré-questionamento, assim como recurso extraordinário. E além do pré-questionamento, o recurso extraordinário também exige repercussão geral. Eu entro com apelação. Não há como receber porque as matérias são diferentes, elas são incompatíveis. Então aí não se aplica o princípio da instrumentalidade, porque são muito distintos os recursos. Da mesma forma, já vi e já aconteceu, e vocês podem ver que às vezes o juiz diz assim mesmo, despacho, e depois começa analisando os pedidos da inicial, preliminares, conceda a preliminar e manda citar o réu. Se ele mandar só citar o réu, seria realmente despacho. Mas a partir do momento que ele diz a si mesmo,
conceda o benefício da justiça gratuita, ou então conceda a tutela antecipada que foi pedido na inicial, ali já tem um problema. Por exemplo, ele antecipou a tutela, ou então ele negou, por exemplo, o benefício da justiça gratuita para a parte autora. E quando ele nega, a parte autora só pode agravar. Mas ele colocou o nome de despacho. Eu vou agravar de despacho? Não, porque a decisão, por mais que esteja com o nome de despacho, ela alcançou a finalidade que era para a pessoa ter acesso à decisão. Não adianta chegar no juiz e dizer: o senhor juiz, você colocou despacho quando era para ser decisão interlocutória. Perda de tempo. Reforme. Ele não vai reformar, ele não é obrigado a reformar por causa do princípio da instrumentalidade da forma. Então, nesse caso, você vê o despacho como sendo a decisão interlocutória, porque a finalidade foi alcançada e ela não traz em momento algum prejuízo ao recorrente, porque ele pode apresentar, no caso, contra o despacho, ao entender que é uma decisão interlocutória, apresentar o agravo das hipóteses previstas no artigo 1015. Só será anulado, eu digo assim, pelo princípio da instrumentalidade, anulado atos ou indeferido atos, se eles não puderem ser aproveitados. Dois elementos é importante eu ter em mente para dizer aquele ato pode ser anulável ou não, se ele não alcançou a finalidade ou se ele trouxe prejuízo. Se um dos dois aconteceu, ele vai poder anular aquilo ali. Princípio da proibição da reforma da decisão que cause prejuízo para o recorrente, ou proibição da reforma impégios. Para poder entender bem isso, eu tenho que ter em mente primeiro: o juiz decidirá sempre nos limites que são propostos pela parte. Artigo 141. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Vamos entender que aqui juiz, tire aquela ideia de juiz monocrático tão somente. Vamos trabalhar como desembargadores e os ministros também são juízes. Só que recebe o nomezinho de desembargador e ministros, mas são juízes. Então, serve também para eles? É lógico que serve. Então, vamos pensar o seguinte agora, olha só. Para poder entender aquilo tudo que nós estamos vendo. Vamos fazer de conta que José e Maria se envolveram em acidente de trânsito, culpa exclusiva de José. Maria ingressou com a petição inicial pedindo a reforma, a reparação dos prejuízos que ela sofreu para reformar o veículo dela de 100. Ela tem toda a documentação que comprova 100 de débito, de gastos. A sentença, o juiz na sentença diz: Maria, eu só vou lhe dar 60. José, achando que era interessante para ele, não recorre da decisão. Se José não recorreu, olha só, renunciou ao direito de recorrer. Artigo 999, que nós já vimos. Renunciou. Se renunciou, transitou em julgado esse valor para ele. Ou seja, se Maria também não recorrer, José vai ter que pagar 60. Só que Maria não está contente com isso. Ela recorre. Então ela apresenta a apelação. É lógico que José vai apresentar as contrarrazões e nesse momento ele pode também apresentar a apelação adesiva. Mas digamos que ele não fez isso. Só Maria é considerada recorrente, aquela que recorreu. No acórdão, o desembargador diz: eu vou baixar para 20. Pode? Não. Porque aqui, olha, eles estão julgando além, afrontando, melhor dizendo, o princípio da isonomia, da imparcialidade. E eles estão julgando além do limite daquilo que foi proposto pelas partes. Olha só,
As partes propuseram, somente Maria, que aumentasse em 40 e não que reduzisse mais 20. Então, esse tipo de decisão, quando apenas um recorre e ele pede um aumento e o juiz dá uma decisão adversa daquilo que os recorrentes pediram, é considerado uma afronta. E isso existe uma proibição através do princípio proibição de decisão que sejam em prejuízo ao recorrente, único recorrente. Vou contar uma outra história para vocês, levando ainda em consideração esse acidente de trânsito envolvendo José e Maria, que houve culpa exclusiva de José. Na petição inicial, vamos lá, que Maria pede 100. Na sentença, o juiz convence que só tem direito a 40. Então, Maria vai apresentar a apelação pedindo que aumente, que reforme essa decisão, aumentando em mais 40. José, por sua vez, vai reformar, pedir a reforma para que seja zerada, que ele não seja condenado. No acordo dá 80. Eu posso dizer que foi uma decisão em prejuízo àquilo que José pediu? Não. Foi uma decisão normal e o juiz acatou as alegações de Maria e por isso aumentou em mais 20. José não houve aqui, José não pode alegar aqui o princípio da proibição da decisão em prejuízo, porque a decisão, os juízes de segundo grau, no caso, desembargadores, decidiram respeitando os méritos daquilo que foi proposto pelas partes. Então aí, como a decisão, a sentença é parcial, é considerada uma decisão parcial, ambos podem recorrer, tanto Maria como José. E aí os desembargadores vão analisar os fatos. Agora, se ele condenasse, desse um acórdão aumentando em 140, por exemplo, aí não, aí já foi além do limite. Ou se ele desse um acórdão condenando Maria a pagar mais 20. Ah não, aí daria contra o limite. O limite proposto foi em cima do valor, e considerando que não houve reconvenção, o juiz deu uma sentença. José, sabendo que ele é o culpado exclusivo da decisão, pediu, não, eu quero baixar. Eu quero menos 60. Se eu conseguir zerar, beleza, mas se eu conseguir baixar, melhor ainda. Só que os desembargadores, ao analisar os argumentos de José e as provas trazidas nos autos por Maria, acharam que, de acordo com a matéria que tem, que já não foi apreciada pelo juiz no primeiro grau, deveria aumentar em mais 20. Por isso chegou a decisão, foi reformada, passando de 60 para 80. Princípio da taxatividade significa o quê? Se o recurso não está especificado, não é aceito no ordenamento jurídico como recurso. O princípio da taxatividade é: eu não vou criar recurso, eu não posso criar recurso, eu tenho que utilizar os recursos que tem lá. Princípio da correspondência: cada recurso tem uma finalidade específica. Lembrando que aquelas decisões que não têm natureza decisória não tem como apresentar recurso, por não ter natureza decisória. Você pergunta: o pronunciamento jurisdicional tem natureza decisória? Quais são os pronunciamentos jurisdicionais do artigo 489 que tem natureza decisória? Só fala de sentença, decisão interlocutória e os acórdãos, que eu não coloquei nesse primeiro momento aqui. Então, das sentenças cabe apelação. É lógico que eu também posso embargar quando tiver omissão, contrariedade ou obscuridade. Das decisões interlocutórias, o recurso principal é um agravo de instrumento. Também posso embargar. E dos despachos? Os despachos, via de regra, não têm natureza decisória, não trazem decisão, não trazem prejuízo para as partes. E se não trazem prejuízo das partes, eu não tenho a legitimidade prevista no artigo 996. Só pode recorrer a parte prejudicada, o terceiro interessado que foi prejudicado, ou o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, desde que haja um prejuízo para a parte que ele tenha também
representando? O incapaz, no caso. Princípio do benefício comum, já visto, é um princípio que é muito aplicado no primeiro grau, como na fase recursal. E ele diz o seguinte, que o recurso interposto por um dos litisconsortes, aí eu tenho que lembrar que eu tenho vários tipos de litisconsórcio, pluralidade das partes, eu tenho ativo, passivo ou misto, momento de início, ulterior ou inicial, eu tenho em relação à obrigatoriedade que vem da lei, necessário ou facultativo, quando a lei não diz que é obrigatória a criação do litisconsortes. E tenho também, e é aí que eu quero parar e pensar, porque é aí que vem a exceção, litisconsórcio simples, quando o juiz vai decidir por litisconsórcio de forma diferente, de acordo com a sua participação, seu direito. E o litisconsórcio unitário, quando ele dá uma decisão e serve para todos que estão ali. Se um pagou, serve para todos. Já no simples, não. Cada um tem o seu direito. Por exemplo, acidente de trânsito, de novo, envolvendo José e Maria. Culpa exclusiva de José, só que com a Maria estava Finéias, seu sobrinho. Ali eu tenho um litisconsórcio. Eles podem entrar com uma ação em litisconsórcio ativo para provocar José a pagar a indenização pelos prejuízos que ele sofreu. Só que aí eu tenho que lembrar o seguinte, olha só. Maria vai dizer qual foi a matéria que ela foi prejudicada. Por exemplo, o veículo pertence a Maria. Ela quer a reparação, que é o dano patrimonial, porque teve prejuízo no seu veículo. Finéias, sobrinho de Maria, vai dizer o seguinte: eu estava no veículo, a porrada foi do meu lado, quem sofreu os danos físicos foi eu, tive que fazer exames médicos, gastei com medicamentos e José não quis arcar com nada, sendo que na rede pública não era feito o atendimento. E estou precisando de acompanhamentos psicológicos por causa do trauma que esse acidente me causou. Então o Finéias vai pedir danos morais e danos materiais, que é para reparar o prejuízo. Quando o juiz julgar, ele não vai dar uma sentença unitária, olha, pelo acidente de trânsito vou dar 1.000. Não é assim. Ele vai dizer, para Maria, pelos prejuízos dela, para reparar os prejuízos dela, eu vou dar 100. Para Finéias, para reparar o dano moral, o abalo, que ele tem que estar tendo gastos inclusive com psicólogo, eu vou dar dano moral e dano material. E vou fixar em 120. Pronto. Essa decisão aí, ela é simples. Há um litisconsórcio, mas é simples, porque os interesses são distintos. Se o juiz disser assim, não vou dar nada para ninguém, nem para José, ou nem para Maria e nem para Finéias, não quero dar nada para ele, vou dar 0. Maria vai pedir a indenização por causa da reparação do seu veículo. E Finéias vai pedir a indenização por causa dos danos que ele sofreu. O recurso apresentado por um não vai aproveitar para o outro, porque são distintos os interesses dele. Havendo solidariedade, quando eu falo de solidariedade, lembrar bem, litisconsórcio facultativo, mas ele é unitário. E por isso, na solidariedade, eu tenho que o recurso interposto por um aproveita aos demais. Aí eu digo, olha, no caso que eu contei lá em cima, essa distinção aqui somente para os litisconsórcios simples não se aplica essa regra. Quando há litisconsórcio unitário, ou qualquer outro tipo de litisconsórcio, eu tenho a aplicação da regra do artigo 105. Ou seja, via de regra, o recurso apresentado por um dos litisconsórcios vai aproveitar as outras, salvo se tratar de litisconsórcio simples. E as matérias que ali estão sendo questionadas são distintos, não se aproveitam a outro.